E aí, galera, tudo na paz? Vamos dar uma olhada nessa aula sobre meiose. Tem bastante coisa importante falando de cada uma das fases, fase um, fase 2 da meiose, os detalhes de cada característica. Vamos ver então como é que ficou essa aula. Vamos ver o processo de meiose. Esse mecanismo, ele é um mecanismo que serve para a formação de células reprodutoras em linhagens germinativas, tanto em células masculinas como femininas. É constituído de duas etapas, a meiose 1 e a meiose 2. E durante todo o processo, apenas uma única duplicação do DNA que vai acontecer durante a fase S da interfase. A meiose ela serve para reduzir o número de cromossomos à metade, então vai transformar células diploides em haploides e também a produção de gametas em células animais ou esporos em plantas ou outros organismos. Essa é a visão geral da meiose, onde inicia uma célula com 4 cromossomos, por exemplo, representando os pares de homólogos por cores específicas. A primeira fase da meiose eu tenho a separação dos cromossomos homólogos, e na segunda fase da meiose eu tenho a separação das cromátides irmãs. Então, cada cromossomo duplicado tem duas cromátides irmãs que vão se separar na segunda fase da meiose. Eu tenho no final 4 células haploides e geneticamente diferentes entre si, por conta de um fenômeno que acontece na prófase 1 da meiose. Vamos ver. A primeira fase da meiose, ou meiose 1, é dividida em 4 etapas: prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. A prófase 1 é a fase mais longa, é onde acontece o fenômeno chamado crossing over, também chamado de permuta gênica. Os cromossomos estão condensados, a carioteca e o nucleolo desaparecem e ocorre a duplicação e migração dos centríolos para os polos opostos da célula. Essa é a característica da prófase 1. Mas é importante destacar a ocorrência deste crossing over. Bom, qual a importância desse fenômeno? Ele vai aumentar a variabilidade genética, porque ele vai caracterizar por a troca recíproca de partes entre cromossomos homólogos. E por conta disso, ele vai formar uma recombinação cromossômica. Essa variabilidade genética que vai ser gerada a partir desse fenômeno, ele é fundamental para a sobrevivência das espécies, a partir do processo de adaptação e seleção natural. Aqui é uma visão simples do processo de crossing over, quando eu tenho dois cromossomos homólogos, aqui representados por cores diferentes apenas para facilitar a visualização. Os cromossomos de alguma forma se aproximam, determinando o que chamamos de sinapses ou pontos de contato, e a partir daí eu tenho os cromossomos homólogos com suas partes trocadas, ou seja, recombinados. Esse é o fenômeno do crossing over. O crossing over, ou a própria prófase 1, ele pode ser subdividido em 5 etapas para facilitar a ocorrência e a identificação de cada um dos fenômenos, que são leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. No leptóteno, os cromossomos condensam e tornam-se visíveis, aproximando-se também. No zigóteno, os cromossomos formam sinapses, que são as regiões de contatos ou pareamentos entre os homólogos. No paquíteno, ocorre o crossing over propriamente dito, ou seja, a troca recíproca de pedaços entre os homólogos. No diplóteno, é o momento da melhor visualização dos quiasmas, ou seja, os locais onde os cromossomos homólogos fizeram a troca de partes. E finaliza com a diacinese, quando os cromossomos então se afastam e migram em direção ao equador da célula. Finalizada a prófase 1, inicia a metáfase 1, quando eu tenho os cromossomos todos centralizados na célula, formando a placa equatorial e o fuso mitótico descrito de um polo ao outro da célula. No final dessa fase, não vai haver nenhuma alteração com o cromossomo. Na anáfase 1, ocorre a migração dos homólogos para os polos opostos da célula. Vale ressaltar que esta separação dos homólogos ela é fundamental para a redução da carga genética, pois é a partir daqui que as células diploides são transformadas em haploides. A telófase 1 finaliza a fase 1 da meiose, com a descondensação dos cromossomos, o reaparecimento do nucleolo e da carioteca e também o reaparecimento das fibras do fuso mitótico. Aqui está um resumo da fase 1 da meiose, onde eu tenho as 4 etapas sequencialmente e mostrando os cromossomos, os pares de homólogos, que eles vão sendo transformados ao longo do processo. Primeiro fazem um crossing over, depois formam a placa equatorial, depois separam-se durante a anáfase 1 e finaliza a telófase 1. Entre a fase 1 e a fase 2 da meiose, tem um curto espaço de tempo chamado intercinese. É bem curto, não há duplicação do DNA e a célula praticamente já entra na fase 2. A segunda divisão da meiose também é dividida em 4 etapas: prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Na prófase 2,
ocorre a duplicação e a migração dos centríolos para os polos opostos da célula, o desaparecimento da carioteca e do nucleolo, e os cromossomos tornam-se condensados. Lembrando que aqui cada célula já é haploide. Na metáfase 2, os cromossomos então formam a placa equatorial e mais um fuso mitótico se constrói, agora em cada uma das duas células formadas. Nesse momento é importante salientar que no final da metáfase 2, o centrômero eles vão se duplicar, para permitir que na fase seguinte as cromátides irmãs possam se separar. A anáfase 2 é a fase da separação das cromátides irmãs, que é possível pelo fato dos fusos mitóticos puxarem as cromátides para os polos opostos. A imagem da esquerda mostra os 4 fusos em processo de retração. E a meiose termina pela telófase 2, quando ocorre o reaparecimento da carioteca e do nucleolo em cada uma das 4 células formadas, descondensação dos cromossomos, voltando à forma de cromatina, e finalmente ocorre a última citocinese, com a divisão citoplasmática formando 4 células filhas, todas haploides e geneticamente distintas, graças ao fenômeno do crossing over. Aqui é a imagem geral do processo de meiose. Do lado esquerdo da imagem eu tenho as 4 etapas da prófase 1 e do lado direito da imagem eu tenho as 4 etapas da meiose 2. Meiose 1 lado esquerdo, meiose 2 lado direito. Então, assim terminou o nosso vídeo sobre meiose, descrevendo as 2 etapas, fase 1 e fase 2, a sua importância e repercussões para os organismos vivos. E é isso aí, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aqui o ok. As dúvidas que vocês tiverem, coloca aqui embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, um abraço a todos.